Fala, igreja, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que bom encontrá-lo mais uma vez neste culto dominical. Quero te convidar a estar envolvido conosco nos nossos encontros regulares que estão acontecendo semanalmente. Segunda-feira nós temos às 7h30 da noite a reunião dos homens, reunião muito abençoada que tem edificado aí os varões da igreja. Na terça-feira, às 7 horas da noite, a rede de mulheres está se reunindo através do Google Meet também e tem sido reuniões muito abençoadas. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, às 7 horas da noite, com o pastor Hélio e a nossa igreja como um todo, para juntos estarmos orando, ouvindo da palavra de Deus e adorando ao nosso Senhor. No sábado existem as atividades, a Rede Repense, da rede de jovens, que variam entre lives no Instagram, encontros através do Google Meet, mas sempre é uma atividade muito edificante para quem assiste. Aos domingos, de manhã, às 10 horas, nós temos a nossa escola dominical. Estamos com duas classes, a classe de Malaquias, com a nossa irmã Clébia, e a classe dos Evangelhos Sinóticos, com o nosso irmão Sérgio. Esteja envolvido, participando junto conosco para aprendermos da palavra de Deus. E no domingo à noite nós temos o nosso vídeo, o nosso culto no YouTube disponível para que você, junto com sua família, esteja adorando a Deus. Então se envolva, esteja junto conosco participando dessas atividades. Nesse momento nós vamos ofertar, eu quero convidar você a estar ofertando de maneira virtual. As contas da igreja vão aparecer aqui na tela e você tem nesse momento a oportunidade de honrar ao nosso Senhor entregando a tua oferta e o seu dízimo. Então faça isso com alegria no coração. Estarei orando, me acompanhe nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito na nossa vida, porque tu tens cuidado de nós, nos sustentado e nos abençoado, Pai. Abençoa esse meu irmão, que nesse momento está ofertando, que nesse momento está assistindo esse culto. Esteja com ele, Senhor, guardando a sua família, guardando a sua casa. Esteja com a nossa igreja, esteja, Senhor, com a nossa região, abençoando de maneira que venhamos, Pai, a nos encontrarmos logo, logo, Senhor, na igreja, para juntos continuarmos te adorando. Esteja conosco, Senhor, durante esta noite inteira. Nos abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, não vontade de me prender, não vontade de prejudicar. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, não vontade de me prender, não vontade de prejudicar. Através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e teu povo se regozija. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, não vontade de me prender, não vontade de prejudicar. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, não vontade de me prender, não vontade de prejudicar. Povo do Senhor, graça e paz. Quero abençoar a sua vida nesse momento, sua casa, sua família. Rogar a Deus que derrame sobre nós, continue derramando sobre nós de sua graça, de sua bondade e de sua misericórdia. Convido você para orarmos. Vamos orar para que Deus esteja falando conosco através da sua palavra. Pai querido, eu quero louvar o teu nome nesse momento. Eu quero te bendizer, Senhor, pelo que o Senhor é. Eu quero te glorificar, te exaltar, reconhecendo a tua soberania, a tua majestade. Só o Senhor é digno de ser adorado. Obrigado por esse momento, quando nós meditamos na tua palavra, nós expomos a tua palavra. Sê conosco na exposição, sê com os meus irmãos que vão ouvir esta mensagem, que o Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um de nós, de maneira que sejamos edificados, confrontados, exortados e consolados com esta palavra. Que o Senhor seja glorificado. Nos abençoa, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, mais uma oportunidade que estamos aqui para meditarmos, para estudarmos a palavra do Senhor. Como você está? Como você tem enfrentado esse tempo? Continua firme? Continua aí determinado e com o coração cheio de esperança? A esperança em nosso coração precisamos perseverar com essa esperança em nosso coração. Sabemos que Deus, no momento certo, intervirá, na hora certa agirá e tudo fará segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Importante que os nossos corações estejam na dependência do Senhor. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, você pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, você pode ver aí na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 16 e versículo 13. Mateus 16, 13. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Vamos ficar só até o versículo 20, Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Eu tenho certeza que você em algum momento já leu esta passagem, né? Já fez uma leitura, já ouviu e certamente já ouviu alguém pregando sobre esta passagem. Esta é dentre tantas, é uma passagem interessante, extremamente interessante, curiosa, porque ela apresenta, Mateus traz aqui um assunto, uma temática que é bastante discutida desde o passado, né, teólogos do passado, ou até mesmo na atualidade. Nós temos aqui alguns pontos que Mateus nos apresenta, alguns pontos dessa passagem, que Mateus apresenta e que no que se refere à interpretação não há consenso, até mesmo entre os mais renomados dos comentaristas bíblicos. Existem linhas divergentes de interpretação. Nós vamos seguindo uma linha que achamos mais relevante, dentro das que são explanadas para nós e consideramos importante para a nossa interpretação. Então nós vamos seguindo essa linha que daqui a pouco você vai saber. Esse texto nos traz várias lições. Quando lemos esse texto, nós podemos apresentar ou tirar, extrair diversas lições, preciosas lições para a nossa caminhada cristã. Mateus apresenta Jesus aqui se afastando, indo para um lugar solitário, um lugar mais deserto, nas regiões de Cesareia de Filipe. Ele não chega no local propriamente, ele fica ali num local deserto, mais tranquilo, solitário, e o seu objetivo era, na verdade, iniciar uma conversa com os seus discípulos.
E que conversa interessante, que conversa importante era essa. E ele, né, leva ali os seus discípulos para uma conversa e começa um diálogo com os seus discípulos. E aqui eu quero abrir um parêntese falando da iniciativa de Jesus, dessa preocupação dele em tratar com os seus discípulos, onde ele aborda, que a gente pode abordar e tirar de lição para a nossa vida, a questão do diálogo. Jesus leva seus discípulos a um lugar mais solitário, mais deserto, e inicia com eles ali uma conversa, um diálogo. O diálogo sempre foi uma das melhores estratégias de ensino, né, desse processo ensino-aprendizagem, que era utilizada pelos grandes filósofos, pelos sábios do passado e também por alguns, né, contemporâneos. Eu penso que essa prática, essa ferramenta tão essencial, ela tem se tornado ausente do nosso meio e por isso podemos perceber grandes males, principalmente no contexto das relações. Muitas das relações vivem situações difíceis, complicadas, complexas, e eu creio que uma das razões de tudo isso é porque está nos faltando o diálogo, está nos faltando essa estratégia. Lamentavelmente, tem sido assim, o diálogo tem sido negligenciado, desprezado, principalmente no contexto dos relacionamentos. Não se valoriza mais a conversa, o diálogo. Então nós devemos voltar a essa prática. Eu quero falar com você que me assiste nesse tempo, fazendo aqui um parêntese e trazendo uma meditação sobre o que Jesus começa fazendo com os seus discípulos, a questão do diálogo. É necessário que haja esse diálogo, que seja resgatado principalmente no contexto familiar. As relações familiares, esposo dialogando com a esposa, pais dialogando com os filhos, filhos dialogando com os pais, os irmãos dialogando uns com os outros. Precisamos sim resgatar essa prática tão importante e que traz inúmeras contribuições para os nossos relacionamentos, né? Então, voltando para o texto, fechando aqui esse parênteses, nós podemos ver que Jesus ele faz duas perguntas para os seus discípulos. Chama os discípulos à parte, lhes faz duas perguntas. Eu quero ressaltar, eu sei que você sabe, mas é importante que a gente esteja ressaltando, frisando aqui, que o fato dele perguntar isso, em hipótese alguma, mostra o desejo dele de conhecer o que as pessoas pensavam dele. Jesus não está aqui interessado ou querendo saber de fato o que as pessoas pensavam sobre ele, até mesmo porque ele, como Deus, ele conhecia o que estava no coração do ser humano, ele era conhecedor de tudo aquilo que estava no coração das pessoas, e muito menos, nenhuma aparência ou nenhuma situação de atitude de presunção de querer saber o que as pessoas achavam dele. Olha, o que as pessoas estão achando de mim. Jesus bem sabia quem era e ele não tinha necessidade alguma de afirmação por parte das pessoas. Mas qual era o objetivo? Porque Jesus, em um momento da sua caminhada ministerial, ele leva os seus discípulos para um lugar solitário, mais afastado, reservado, e lhes faz duas perguntas. Eu entendo que o seu objetivo era fazer com que os discípulos tivessem uma reflexão, pensassem, entendessem, porque já se passavam quase 2 anos de ministério. Quase 2 anos que os discípulos caminhavam com Jesus. E tinha coisas ainda para acontecer, e os discípulos precisavam de uma base, os discípulos precisavam ali de um entendimento. Então, nesse tempo, na altura do campeonato, os discípulos precisavam desse entendimento, dessa concepção. No entanto, nós já sabemos qual a resposta para a primeira pergunta que Jesus fez. Então, Jesus faz a pergunta. Jesus perguntou aos discípulos, versículo 13, você pode acompanhar. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ele não pergunta quem os religiosos dizem, ele não vai para os religiosos,
ele pergunta para as outras pessoas. E ele usa aqui o termo filho do homem, tanto falando sobre a sua humanidade, quanto falando sobre a sua autoridade como Deus. Então ele usa esse termo que pode ser aplicado nas duas situações. O filho do homem falando dele como ser humano, da sua humanidade, e ao mesmo tempo da sua autoridade como Deus. E a resposta a gente aqui bem sabe. Jesus pergunta, o que as pessoas estão falando sobre mim? Ele disse, a concepção, mestre, que eles têm do Senhor é que o Senhor é um profeta. Assim como Jeremias, Elias e como outros profetas, né, João Batista, assim, que foram surgindo ao longo do tempo. Então, nada mais disso. Então, infelizmente, para muitas pessoas, Jesus não passava de um profeta. Mas é interessante que essa mesma ideia ainda ela perdura na mente de muitas pessoas. Qual é a ideia, qual é o conceito, qual é a concepção que você que me assiste tem sobre Jesus? Enganam-se aqueles que pensam que Jesus é apenas um profeta? Enganam-se aqueles que têm apenas essa ideia? Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o Messias enviado. Ele é o Verbo vivo. Ele é o próprio Deus encarnado. E mais ainda, nós poderíamos aqui trazer inúmeras descrições sobre quem Jesus é. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Nesse texto, com a resposta que os discípulos trouxeram à primeira pergunta de Jesus, nós podemos entender que é possível nós termos concepções equivocadas sobre o nosso mestre de excelência. Se essa pergunta dirigida aos discípulos fosse dirigida a você, o que você conhece sobre Jesus? O que você sabe sobre ele? O que você tem de conceito, de ideia acerca da pessoa de Jesus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Se Jesus chegasse para mim, chegasse para você e diretamente nos fizesse essa pergunta: quem eu sou para você? O que nós diríamos? O que você poderia falar sobre ele? Aí ele vai agora para a segunda pergunta. Ele fez a primeira pergunta das pessoas, os discípulos responderam, e agora ele se volta para os discípulos e faz novamente uma pergunta. Eu creio que o objetivo dele era esse, o propósito dele, a sua finalidade de afastar-se com seus discípulos, levá-los ao lugar deserto, é exatamente esse aqui. Versículo 15, mas vocês que estão comigo, vocês que são meus discípulos, vocês que se relacionam comigo, vocês que andam comigo, vocês que têm intimidade comigo, quem eu sou para vocês? Quem dizeis que eu sou? Mas vós, o que vocês dizem sobre mim? Então, eu creio que o objetivo era levá-los a uma reflexão, a um entendimento. E nós temos aqui a resposta. A pergunta foi dirigida a todos, tá? A todos os discípulos, mas nós temos aqui o nosso querido Pedro, com sua impetuosidade, ele se coloca como o porta-voz dos demais, e ele traz aqui uma declaração, ele faz aqui uma confissão, que eu chamo de, o tema da nossa mensagem é esse, uma gloriosa confissão. A gente vai ver ao longo da mensagem por que ela é gloriosa, por que essa confissão não é uma confissão qualquer, ela é gloriosa em que aspectos, nós vamos estudar isso. Então Pedro faz aqui uma das mais importantes declarações de todos os tempos, em que todos nós, todo homem deveria fazer. Versículo 16. Olha o que Pedro diz. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que declaração fantástica. Agora, que implicações
Quais são as implicações que nós temos? O que Pedro está querendo dizer quando ele fala tu és o Cristo? Ou seja, Pedro está dizendo tu não és apenas um profeta. Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido, aquele que foi consagrado diretamente pelo próprio Deus para ser rei, profeta e sacerdote de sua graça, aquele que foi ungido por excelência, o realizador de tudo aquilo que o Antigo Testamento falou, indicou e sugeriu capítulo por capítulo. Ele é o único e singular, o prometido de todas as promessas. O Filho do Deus vivo é o próprio Deus. Nós temos aqui, quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, nessa palavra uma expressão que traz um significado extraordinário, dizendo, olha, ele é diferente de todas as demais criaturas, visíveis e invisíveis, anjos e homens. Tu és o próprio Deus, tu és o Deus vivo. Que declaração, que confissão. Ela é gloriosa porque Jesus vai fazendo aqui algumas considerações sobre o que Pedro declarou, e eu quero que você acompanhe no versículo 17. Aí ele vai dizer a primeira consideração aqui, por que essa confissão é gloriosa. Olha o que ele diz: Pedro, ou Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. Veja, olha que implicação, por que essa confissão é gloriosa. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você é bem-aventurado, e nós sabemos. Você que tem acompanhado as nossas pregações, já acompanhou o Sermão do Monte, onde nós estudamos ali as bem-aventuranças, e você sabe o que significa esse termo, no que se refere à felicidade. É uma palavra makarios no original, e que traz uma ideia de uma felicidade plena. Era uma felicidade que somente os deuses poderiam ter. É muito mais do que feliz. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, essa confissão que você fez, porque você fez essa confissão, você é extremamente feliz. Você é bem-aventurado, rapaz. Você é mais do que feliz. Aí ela é gloriosa, porque essa confissão, ela não foi obtida a partir do próprio esforço humano. O homem, nós somos tão miseráveis, que nós não podemos ter por nós mesmos a capacidade, nós não temos por nós mesmos a capacidade de chegar a esse entendimento. Jesus disse, Pedro, você é feliz, cara, porque não foram pessoas que trouxe para você essa revelação, mas você está dizendo isso porque meu Pai te revelou. Isso foi revelação de Deus na sua mente, ou seja, foi uma revelação dada pelo próprio Deus. Por isso que essa confissão é gloriosa, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Ela não vem de uma conclusão, de um resumo ou de um fechamento de ideias a partir do próprio ser humano. Deus abriu a mente daquelas pessoas, Deus abriu a mente deles, porque todos concordaram ali com Pedro. Era esse o entendimento deles. Pedro, representando, faz a declaração. Então foi o próprio Deus. Deus abriu o entendimento para que eles pudessem ter essa revelação gloriosa, essa confissão gloriosa. Aí nós vamos para o versículo 18. Aqui onde eu disse no início, que nós temos linhas diferentes de interpretação. Nós temos no mínimo 3. Versículo 18. Digo ainda que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns entendem que Jesus está falando sobre Pedro, alguns entendem que Jesus está falando sobre a confissão de Pedro, e alguns entendem que Jesus está falando sobre ele mesmo. Dessas linhas, nós vamos seguindo uma linha mais reformada, a linha de um entendimento dentro de um contexto reformado, em que essa confissão aqui, ela está atrelada. O que Jesus está dizendo aqui é não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre o que Pedro revelou. Até mesmo porque a pessoa de Pedro, se nós continuarmos aqui na leitura, lá no versículo 23...
desse mesmo capítulo que a gente está lendo, a gente vai ver a experiência que Pedro teve. Jesus repreendendo Satanás através de Pedro, né? Pedro emprestando a boca ali para Satanás para falar o que não deveria. Então assim, não é sobre a pessoa de Pedro. Ele está falando aqui, olha, sobre esta confissão, sobre esta base, sobre este fundamento. Pedro, sobre esse fundamento, sobre o que você declarou, sobre esta verdade, sobre esta declaração, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Então, essa confissão foi extremamente relevante, porque ela se torna a base, ela é gloriosa porque ela é a base de construção. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a questão da igreja. De quem é a igreja? É minha? É de qualquer líder? É de uma autoridade eclesiástica que se autodenomine apóstolo ou qualquer outra figura? Não. Ele diz aqui, sobre esta base, sobre esta confissão, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja, ou seja, a comunidade daqueles que foram eleitos, a comunidade daqueles que foram selados, a comunidade daqueles que são escolhidos, a comunidade daqueles que foram salvos. Esse é o significado da igreja, a comunidade daqueles que creem no Senhor. Por isso que é importante nós termos muito cuidado quando nos referimos à igreja, porque aqui nós temos ele dizendo que ele edifica a sua igreja, ele ama a sua igreja e provou seu amor pela sua igreja, ele comprou a sua igreja com o seu sangue. A igreja de Cristo, ele é o cabeça da sua igreja. Então é importante que a gente tenha em máxima consideração a igreja, porque ela pertence ao Senhor, ela pertence a Jesus. É Ele quem edifica, é Ele que constrói. Por isso que em meio a toda essa situação, nós podemos ficar tranquilos, porque a igreja do Senhor, ela está sendo construída, ela está sendo firmada sobre esse fundamento, e não há nada que venha fazer com que ela venha falir ou se afastar do propósito do Senhor. Devemos sim, a partir desse entendimento, fazer parte desta comunidade. Vale a pena. Você faz parte de uma igreja, nós participamos da igreja visível e somos a igreja invisível, onde todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, mas nós somos também parte da igreja visível. É importante que você congregue, é importante que você tenha uma igreja, é importante que você se relacione nessa igreja, até mesmo porque quando nós temos esse entendimento, é impossível ter o entendimento da confissão de quem é Jesus e não fazer parte da sua comunidade. Quando eu entendo quem é Jesus, quando essa confissão, a confissão de Pedro faz parte da minha confissão, faz parte da minha fé, é a minha declaração de fé. Pedro fez a declaração de fé dele. Nós precisamos ter a nossa é essa declaração firmada sobre isso. Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o ungido, Tu és o Messias, Tu és o próprio Deus. Então nós precisamos nos relacionar, andar sobre esta igreja. É interessante que aí nós temos, ainda no versículo 18, o que ele diz, o que essa confissão é gloriosa. O que acontece? Ele disse, olha, aqueles que fazem parte dessa comunidade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a morte não venceria a igreja. Aqueles que conhecem a verdade são poupados do inferno. O inferno e a morte não têm poder sobre eles. Quando Jesus está usando essa expressão, as portas do inferno, os israelitas sabiam muito bem, porque eles tinham uma ideia, né? Essa era a concepção deles, de que eles imaginavam que o reino dos mortos era como se fosse uma fortaleza. Quem passasse por esses portões, ou quem morresse, né, era mantido preso, não tinha como mais voltar. Nenhum finado retornaria da fortaleza
trancada, permaneceria trancado do reino dos mortos. Os portões fechavam-se atrás dos falecidos. Mas as portas do reino dos mortos tiveram de abrir-se e devolver Jesus. Com ele, a sua comunidade não pode ser mantida pelas portas do reino dos mortos. Então, para ela, para a sua igreja, para a sua comunidade, a morte foi vencida, pois foi-lhe dada vida eterna. Por isso que é isso que o texto está dizendo. Aqueles que fazem parte da comunidade, as portas do inferno não têm poder de prender uma pessoa quando ela morre. Quando ela morre, mas ela morre com fé em Jesus, ela é serva do Senhor, ela acredita no Senhor, o poder da morte foi quebrado. Na hora certa, no momento certo, quando o Senhor voltar, as portas se abrirão e todos ressuscitarão. Isso é promessa, isso é herança do Senhor para nós. Aí ele vai finalizando, versículo 19: eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. As chaves. O que são as chaves? As chaves não foram dadas apenas a Pedro, segundo uma interpretação, né, como se Pedro fosse o chaveiro do céu, aquele que guarda as chaves. Não. As chaves do reino foram dadas aos apóstolos, que posteriormente foram dadas àqueles que creram no Senhor. As chaves representam a declaração de Pedro, a confissão de Pedro. Ou seja, as chaves do reino são o próprio Evangelho de Cristo Jesus. Só existe uma maneira de nós adentrarmos no reino dos céus, através dessas chaves. Que chaves? É o Evangelho. Sem crer no Evangelho, sem conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, não tem como participar do reino dos céus. Você quer participar do reino dos céus? Você quer participar de um reino totalmente diferente desse contexto, um reino eterno, onde a paz sempre reina, onde ele é glorioso em todas as suas características e funções? A chave é o Evangelho. Essas chaves representam a autoridade e poder concedidos aos apóstolos e a todos a partir deles. Muito bem usadas. Essas chaves foram usadas. Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele usou muito bem essas chaves, e quando ele prega o Evangelho, quase 3.000 pessoas se converteram. Entraram no reino dos céus. Pedro trouxe a chave. E é interessante, né, que essas chaves não foram, como eu já disse, não foram dadas apenas a Pedro, mas aos demais apóstolos, todos aqueles que se converteram. E aí, essas chaves estão ligadas à autoridade de ligar e desligar. Irmãos, quando a pregação da palavra, né, quando nós estamos pregando a palavra, até os dias de hoje, para aqueles que aceitam a palavra, ela é como graça. Transforma, liberta, muda, regenera. Mas para aqueles que rejeitam, essa palavra é como juízo. Não é que o pregador ele tenha poder de determinar alguma coisa, não. Mas a mensagem que ele está pregando, se ele prega o Evangelho, ele tem esse poder, né? Ao apresentar o Evangelho, as pessoas que creem no Evangelho, que aceitam o Evangelho, elas adentram o reino. Aquelas que não aceitam essa mensagem, elas são desligadas desse reino. Então, de acordo com as chaves, veio o poder e a autoridade para ligar e desligar. Isso significa que, quando nós agimos em consonância com a verdade de Cristo, preste atenção, temos poder e autoridade para declarar e não determinar, tá? Declarar e não determinar alguma bênção ou julgamento sobre a vida das pessoas. Nós não temos esse poder de determinar, eu determino isso ou eu determino aquilo. Nós declaramos a partir da palavra. É o que a palavra diz. Se nós estamos, quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter certeza que o que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. O que é desligado lá é também desligado aqui.
Então, esse termo de ligar e desligar, proibir ou permitir, né, está associado à autoridade que foi dada, às chaves do reino. Quando nós pregamos o Evangelho, que as pessoas aceitam o Evangelho, quando elas se rendem a essa verdade, há um desligamento, ou seja, elas se desligam dos seus pecados e adentram no reino dos céus. Mas quando elas rejeitam, elas permanecem ligadas aos seus pecados e assim elas recebem sobre si a própria sentença de juízo e condenação. Então não é que eles têm esse poder de ligar ou desligar, mas as chaves que lhes foram dadas, a mensagem do Evangelho. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que a mensagem dos nossos dias, o que precisa ser pregado nos quatro cantos, é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é o poder de Deus para a transformação, é Ele que traz mudanças e mudanças para a eternidade, não só para o momento que a gente vive. É esse Evangelho, é a forma, é a única maneira que nós temos de adentrar no reino dos céus. As chaves do reino foram dadas aos apóstolos e, consequentemente, àqueles que creem e que pregam, porque eles estão pregando o Evangelho. A chave do reino é a mensagem do Evangelho e faz com que aqueles que ouvem e aceitam adentrem no reino. E no versículo 20, finalizando, ele chama os discípulos e diz: olha, vocês não devem falar para as pessoas que eu sou o Cristo, né? Não contasse para ninguém. Por quê? Ainda não era o tempo. A concepção que as pessoas tinham de um Messias não era a concepção verdadeira, e qualquer entendimento distorcido sobre a missão de Cristo, isso atrapalharia. O que era importante para esse momento? Era que aqueles que andavam com Jesus, esses sim precisavam de um entendimento, esses precisavam de uma confissão gloriosa, esses precisavam de uma fé. Então, o momento que estava para acontecer, eles precisavam de uma base de sustentação. Era essa verdade que eles precisavam estar, era nessa verdade que eles precisavam estar fundamentados. Mas, fazendo uma aplicação, vamos dar uma aplicação para a nossa vida. Como é que nós poderíamos aplicar esta palavra ao nosso coração? Como é que essa palavra se aplica a mim e a você? Primeiro, nós precisamos perguntar quais são os conceitos ou as ideias que nós temos sobre Jesus. Infelizmente, como nós vimos aqui, muitas pessoas com concepções erradas sobre Jesus mencionam Ele, falam sobre Ele, mas não o reconhecem como de fato Ele é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o ungido de Deus. É o separado pelo próprio Deus. É Deus entre nós. É o Emanuel. É o príncipe da paz. Nós vimos que, assim como muitos tinham uma concepção limitada sobre Jesus, é possível termos. E essa concepção ela é perigosa porque ela nos afasta. Ela vai nos afastando da sua pessoa. O que nós temos em nosso coração sobre Jesus? Qual a revelação que você tem sobre Ele? Será que nós podemos dizer, como Pedro disse aqui no versículo 16? Será que eu e você podemos dizer o que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Será que você pode dizer isso? Será que você entende isso quando você usa essas expressões? Você sabe o que você está falando sobre quem Ele é? Que o Senhor, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, assim como abriu o entendimento dos apóstolos, abra o nosso entendimento e que traga para nós essa revelação. Se você ainda não tem essa revelação, que hoje seja o dia de ter essa revelação, para que você possa confessar com seus lábios
que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Confessemos, pois, enquanto há tempo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Que esta palavra esteja em seu coração, meu irmão. Em meio a dias difíceis que a gente tem passado, ter esse entendimento nos traz segurança. Quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós temos essa revelação, por mais que as coisas não mudem, por mais que a situação ela venha a piorar, mas o nosso coração ele tem paz. A nossa vida ela é transformada por uma perspectiva, nós mudamos de perspectiva. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos todo o plano de Deus para a humanidade. Nós entendemos todo o seu projeto, entendemos o que é que ele tem para nós, é vida eterna. Então isso aqui passa a ter um outro sentido, um outro valor para cada um de nós. Por isso que é importante termos ou fazermos essa confissão gloriosa. Você já fez? Você já confessou? Você já declarou quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Que o seu coração tenha esse desejo de conhecê-lo mais e mais. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento em que nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Nós entendemos que elas trazem a revelação do próprio Deus, do Cristo, que é o enviado, o Messias, o próprio Deus encarnado, Deus entre nós. Eu oro para que tenhamos esse entendimento, eu oro para aquelas pessoas, eu oro por aquelas pessoas que ainda não entenderam quem é o Senhor. Que suas mentes sejam abertas, que haja uma iluminação em suas mentes para que compreendam quem é o Senhor. E assim possam experimentar a vida eterna, e assim possam entrar no reino de Deus e gozar de todas as bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o Senhor separou. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Abençoa cada um, cada família, cada irmão, abençoa a nossa comunidade, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa aquelas pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor, principalmente no que se refere a uma revelação da verdade. Precisamos de muitas coisas, as pessoas precisam de muitas coisas, mas o que nós mais precisamos é entendermos e sabermos quem é o Senhor. Que essa revelação seja nos dada hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus paire sobre a sua vida, esteja sobre o seu coração e sobre toda a sua casa, neste dia e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando no nome de Jesus. Amém.